Aqui mostra de uma forma bem resumida, né, como é que as crenças e valores são formados, principalmente através da educação, religião, sociedade e sistema familiar. Né? Então são aspectos que vão agregando bagagem em toda a estrutura psíquica dos seres humanos. Se na sua infância você escutou ou presenciou situações de escassez, relacionamentos conturbados, situações de falta de amor ou qualquer situação que não esteja alinhada com seus objetivos de ser feliz, é bem provável que você tenha crenças limitantes em relação a esses tópicos. E para quem tem filhos pequenos, observe com cuidado quais são os exemplos que os seus filhos estão observando, né, absorvendo em seu dia a dia. Por exemplo, se uma criança vê os pais tristes ou brigando com frequência por causa de dinheiro, essa criança pode introjetar, ou seja, programar em seu inconsciente que o dinheiro é algo ruim, que significa brigas ou tristezas. E dessa forma, quando se transformar numa pessoa adulta, poderá se esquecer das brigas, mas aquela programação negativa poderá gerar uma crença limitante, estimulando a dificuldade em ganhar dinheiro ou em lidar com ele. Por exemplo, pode se transformar num adulto que gasta mais do que recebe, né? Por que acontece isso? Porque cada vez que ele ganhar dinheiro, pode vir à sua mente um pensamento, uma crença limitante negativa que lhe diz: você precisa gastar, você merece comprar tal coisa, compre isso, compre aquilo. E é nessa situação, né, que as pessoas agem muitas vezes no ímpeto inconsciente de se livrar do dinheiro, mesmo que sejam com coisas supérfluas. E quando fazem isso, a princípio se sentem bem, mas em seguida advém a frustração de não terem conseguido economizar ou utilizar o dinheiro para as coisas que realmente são mais importantes. E o pior é que em alguns casos essa crença ou crenças, né, leva muita gente a optar pelos empréstimos bancários, gerando com isso uma bola de neve, ou seja, a situação vai ficando cada vez pior. O que acontece com essas crenças, né? Vou pôr mais uma ilustração aqui para vocês. A partir das crenças limitantes, né, tem aí todo o desenvolvimento, a forma como os pensamentos são administrados, as ações, os sentimentos, as palavras, né? Então, como a pessoa vai sentir, agir, atuar, de forma mais efetiva, de forma mais reativa ou não, vai depender da formação desse sistema de crenças. No caso, por exemplo, da compulsão alimentar, muitas pessoas projetam suas emoções nos alimentos. A princípio, até conseguem obter uma satisfação imediata, mas quando percebem que comeram além dos limites, advém a frustração de não terem conseguido se controlar, né? Por exemplo, não conseguir comer apenas um bombom e acabar comendo uma caixa inteira de bombons. E o lado mais ruim, né, quando a pessoa está com fome, devora uma caixa de bombons, por exemplo, ou até 2, 3 caixas de bombons, e o estômago, teoricamente, está cheio, mas mesmo assim continua com a sensação de fome. Nesses casos, geralmente, não é a fome física que está ali clamando para ser sanada, é a fome da alma, né? É a forma como a pessoa se aceita, se valoriza, como que a pessoa está envolta no âmbito de amor, né? Então, ou de falta de amor, né? Então, por isso que é importante estar avaliando cuidadosamente qual que é o tipo de fome que está clamando para ser preenchida, né? E as crenças limitantes atuam como uma espécie de armadura que bloqueia ou limita o sucesso em várias áreas da vida, fazendo com que o próprio indivíduo esteja sempre em conflito consigo mesmo. Lúcio Sêneca, que foi um filósofo, advogado, escritor e intelectual da época do Império Romano, disse: nós sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Ou seja, a forma como os sofrimentos internos gerados por culpas, cobranças, críticas, julgamentos, mágoas, a forma como isso exerce um peso, né, sobre o dia a dia, gera frustração, gera sofrimento.